Olá, pessoas do canal Segredo do Sagrado. Hoje nós vamos falar um pouco de culto e não de religião. Eu venho aqui falar para vocês o que se passa no meu dia a dia, na minha vida como sacerdote. Hoje entramos no culto de Jurema, né? Hoje não, já faz um tempo que entramos no culto de Jurema. E existe várias contradições e vários contextos, tá? Sobre a lei da Jurema. Se a Jurema é um culto, por que o povo quer criar ela como religião? É um culto ancestral que vem do Nordeste, tá? É um culto que há muito tempo já se vem falando sobre ele lá no Nordeste. Aqui, digamos assim, vamos supor que colocamos no Ocidente, sei lá, eu não sei a forma de falar sobre isso, né? Ocidente, Oriente, então. Aqui no Brasil, melhor. Aqui no Brasil ele vem há pouco tempo, tá? Ser reverenciado, ser cultuado, ser aprimorado. Mas já há muito tempo tem o culto a baiano, há muito tempo tem o culto a boiadeiro, há muito tempo tem o culto de marinheiros ciganos. Ciganos nem tanto, porque cigano também ele não entra muito na egrégora de Jurema. Mas eu vi com algumas polêmicas, algumas situações lá no TikTok, e hoje eu venho conversar com vocês. Eu não obtive resposta. Sei que já faz muito tempo que a gente está de se falar, de postar vídeos, essas situações. Mas eu vim refletindo. É um culto, não é uma religião. Por que vocês querem tornar a Jurema uma religião? Como culto, ela é muito mais visionária do que como religião. É um culto aberto. Um culto em que muito antigamente se fazia no meio do mato, hoje se faz dentro de templos. É um culto que você pegava um só sacerdote ou um cultuador, né? Um discípulo da Jurema, ia à beira do mato, fazia suas ritualísticas, as suas rodas, as suas cachimbadas, as suas situações em si. Desculpe, porque eu acho que tem jogo e de vez em quando vai aparecer esses fogos. Então, eu venho falar com vocês aqui e deixar uma situação para que vocês, juremeiros, vocês, povo da Umbanda, todo aquele que cultua ou aquele que tem religião, tá bom? Antigamente esse velhinho pegava o seu cachimbo, pegava a sua maraca, pegava os seus 2 ou 3 adeptos e ia na beira da mata para saudar os seus índios. Não são caboclos. Se vocês colocarem na vertente do culto caboclo, vocês vão colocar muito mais egrégoras nessa situação. Por quê? Como eu disse em outros vídeos anteriores, caboclo é uma miscigenação entre índio e negro, ou índio e branco, que a cor predominante é a cor do caboclo. É um caboclo. É um cara que é negro, porém tem o cabelo bom. Ele é um caboclo. Entendeu? Então, a denominação que poderia ser usada seria a denominação de índio. Vamos cultuar nossos indígenas, vamos cultuar o povo antigo, vamos cultuar as aldeias indígenas. Também conheço muita gente que fala assim, mas esse culto da Jurema, ele não tem como ter vindo dos indígenas, porque eu pesquisei alguns cultos, fui em algumas aldeias e lá não se cultua Jurema. Beleza. A Acácia é muito mais antiga do que a gente imagina. E a Acácia, a família das Acácias, pertence à família dessa denominada Jurema, né? Porque a Jurema é um apelido para a Acácia. Jurema preta, Jurema branca, e foi predominada e colocada ela dentro de um culto. Brasil.
foram colonizadores que colocaram também a situação que a gente vê por aí de terços no culto de Jurema, de cantigas foram trazidas pelos mestres. Vi muito contexto também sobre Exu e Pombogira. Primeiro, ninguém sabe onde Exu e Pombogira nasceu. Suponho que seja em algumas liturgias. Suponho. Vi também aí no TikTok também que muita gente fala sobre você tem que estudar mais, porque você não sabe a cultura. Eu venho historicamente falando para você que na história se conta isso, na história se conta aquilo. Beleza. E a vivência? Se você fosse basear somente na história, você não vive um culto, você vive uma religião. A religião é religar. Religar tanto a história com o que não se conhece. Entendeu? A magia da situação. E isso sim é uma religião. Em que Ogum era um cara meio sem paciência que bebia e vivia conquistando coisas, conquistando palácios para o Batalá. E isto é uma história. Mas e a vivência de Ogum? E a vivência dos filhos de Ogum? E o que Ogum fez na vida de cada um? Isso sim. Isso é contextos, isso é prova viva. Dona Maria Mulambo da Estrada, quando veio na minha vida começou a mudar. Consegui ter carros, consegui ter uma vida mais estável. Quando o seu Tiriri veio na minha vida, nunca me faltou dinheiro. Quando eu vivia só com Tiriri, nunca me faltou dinheiro, aventuras, pessoas para conhecer. Mas ele tem a sua situação na minha vida. Hoje, quem tem a situação na minha vida é Dona Maria Mulambo. Isso são fatos. São pessoas que viveram um culto, não uma religião, até porque eu não tenho religião. E eu não sou um banda que pega o catolicismo, pega o candomblé, pega a umbanda, pega a quimbanda e forma a sua religião. Eu estou vivendo dia a dia cada pedaço da história, cada pedaço da religião. Aquilo que funciona na minha vida e que funciona na vida dos adeptos que a mim seguem, que seguem o seu Tiriri, que seguem Dona Mulambo, que seguem o rei, que seguem seus 7 encruzilhadas, que segue o baiano, que é o Zé, que segue Dona Lúcia, que é Dona Maria Mulambo da Estrada também, hoje chamada como Lúcia, que segue Padilha, que segue o seu Calunga e que tem resultados. Isso não é uma religião, é um culto. Quando você cultua uma determinada coisa, a Jurema, eu faço a minha cachimbada na Jurema. Quando eu venho aqui dentro do quarto de Exu, que esse trono aqui é de Dona Mulambo, quando eu venho aqui louvar Mulambo, conversar com Mulambo, quando eu vou ali conversar com o seu Tiriri, às vezes passo aqui, brinco com o rei, que é da Ana, brinco com Padilha, converso um pouco com Padilha, com Dona Lúcia, que não faz parte da minha egrégora familiar, porém, não acho justo o que fizeram com ela, que foi assentá-la e deixar ela para trás. É a mesma coisa que muitos filhos fazem com seus familiares. Em vez de cultuar, em vez de ingressar na vida familiar, entender o que se passou com essa pessoa, o que ela foi, para que ela viveu, por que ela morreu, o que ela passou na vida dela. Muitos têm a mania de julgar os seus pais e suas mães, mas não sabe o que ele passou para que você fosse criado. Muitos julgam aquele pai que batia na mãe e
depois arrumou uma outra e foi embora. Tá, beleza, Brasil. Mas quem escolheu? Não foi a mãe? Quem viveu esse casamento? Não foi a mãe? Então vocês culpam muito os adeptos da religião, em vez de entender a sua. Pare com isso, meus irmãos. Entenda, se o seu culto dá certo, se o seu culto te dá resultado, ele não é uma religião. Religião é onde tem muitas pessoas que se passam por bonzinha, que se faz sentir necessário na sua vida. Eu não me faço sentir necessário na vida de ninguém. Meus ancestrais, que são o seu Tiriri, Dona Mulambo, até a Dona Lúcia, que agora faz parte dessa egrégora familiar minha. Se ela não quiser, um dia ela vai embora, mas eu vou continuar ali, ó, colocando a cervejinha dela, colocando o cigarro dela, conversando com ela. Ah, mas ela não tá mais aí, Cadu. Eu vou continuar cultuando, porque eu acho certo isso. Eu acho certo isso. Você tem seu Exu pediu para ficar num alguidar, seu Exu pediu para ficar numa panela, seu Exu pediu para que você siga uma religião. Alguma coisa ele tem falando para você entrar num terreiro de Umbanda, de Candomblé. Ele quer que você tenha o quê? Vivência com pessoas. Até porque você é uma pessoa medrosa. Em vez de você trazer adeptos para você, para o seu culto, para aquela religião, em aspas, para o seu culto, para a sua religião, para aquilo que você acredita, e fazer, e convencer essas pessoas que aquilo ali funciona, vocês preferem ir para um barracão, porque é mais chique, porque tem testemunho. Irmãos, você não tem necessidade de testemunha, você tem necessidade de prosperidade, de prosperar com aquilo que é seu. Hoje eu prospero com Tiriri, eu prospero ouvindo Dona Mulambo, às vezes ouvindo Dona Padilha, porque a permanência de Dona Padilha na Terra, que é a pombagira da minha esposa, na Terra é muito pouca. Mas um dia vai ser necessária a presença dela junto com o Mulambo, junto com Tiriri. E aí vai ter a vivência dela, vai ter as opiniões dela. E vai caber a mim seguir ou não seguir. E seguindo dá certo, se eu acredito naquilo. Eu tenho que acreditar. Não adianta você ter um assentamento dentro da sua casa e você não acreditar. Eu fiz a Jurema por Tiriri. Não foi por mim. Amei. Amo minha sacerdotisa. Minha sacerdotisa é 10, velho. É um pouco carrancudo, um pouco rígida em algumas situações. Mas a fala dela é branda. Ela fala pra mim, eu já falei pra você, meu filho, que é assim, assim, assim. Eu falei, tá bom, meu velho, eu não vou falar mais. Entendo que em algumas liturgias a situação do terço funciona, em outras liturgias não. Entenda, para todo juremeiro, para toda juremeira, para todo o povo de Candomblé, de Umbanda, que eu não vim aqui criticar ninguém. Eu só quero que a pessoa viva aquilo intensamente. Até porque você não tem que acreditar nas pessoas. Você tem que acreditar na espiritualidade. Ah, eu saí do terreiro porque tinha muita fofoca e o povo tinha muita inveja de mim. Quem é você na fila do pão, porra? O povo falava de você pela sua arrogância, pela sua prepotência, não pelo seu conhecimento. Até porque, se muitos falam de você pelo seu conhecimento, então ele te segue, eles conversam com você. Não queira ser o dono da razão, porque eu não sou. Eu tenho a minha liturgia, eu tenho o meu culto. Ah, Cadu, mas você é do quê? É da Umbanda, do Candomblé? Já fui da Umbanda, já passei pelo Candomblé, já quase fui iniciado na Quimbanda. Hoje eu tenho um culto da Jurema, para mim agregar mais, é agregar. Eu não estou aqui para prejudicar a Jurema e nem para falar mal da Jurema. Eu estou aqui para agregar. Mas
Infelizmente, para mim agregar algo ou alguma coisa, eu tenho que entender. Eu tenho que entender o que é mestre, eu tenho que entender o que é a Jurema Sagrada, eu tenho que entender o que é esse culto. Eu não entro só por entrar porque eu achei bonito ou porque a vibração de lá de dentro é boa. Eu tenho que entender. Minha velha, por que faz isso? Ah, por causa disso, 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 disso. Minha velha, a senhora tem alguma magia? Que eu vou passar algumas magias para vocês aqui também, para que vocês fiquem inteirados. É bom magia. E você acha que na Jurema não tem magia? Se tem indígenas, se tem o povo do mato, se tem o povo que há muito tempo atrás viveu na terra, viveu, cresceu e morreu na terra. Então tem magia. Tudo nessa vida tem magia. Entenda. Aquele chá que a sua avó passava antigamente para você. O chazinho que tirava sua febre. Aquela reza que ela fazia, que tirava bucho caído, que tirava esses negocinhos com uma erva só que ela fazia. As famosas garrafadas. Eu vou tentar puxar tudo isso e trazer aqui para vocês. Eu sei que estou em dívida com os membros, mas eu vou ver se ainda essa semana eu consigo colocar algumas coisinhas para os membros, tá? Algumas magias que eu aprendi, algumas magias que eu conheço. E vamos lá, meu velho. Ah, mas para todos não vão funcionar. Por que não vai funcionar? Você acredita na magia? Você acredita nos seus? Você acredita que os seus pode te curar? Você acredita que os seus pode fazer a sua vida caminhar? Se você acredita, isso é um culto. Se você acredita, eles têm muito essas ciências de antigamente. Tinha muitos desafios antigamente, como eu ouvi lá no TikTok, em que o pai de santo falava assim, ó, pega seu cachimbo e agora me joga uma demanda. Não, mas o senhor tá louco. Não. Eu estou pegando uma hipótese, tá? Provavelmente o cara que falou isso nessa live vai vir aqui. Ah, ele tá falando o que eu falei. Não estou falando, estou replicando o que você falou. Até porque eu achei muito coerente o que o seu pai de santo fez, o que o seu sacerdote fez. Não, me joga aí uma demanda aí. Eu posso cair, mas você vai cair junto. Mas você acreditou no que você ia fazer e ele acreditou que ele também não era mais poderoso que você. Isso é ciência, isso é magia. Assim que o magista faz. O magista não testa nos outros, o magista ele testa nele. Porque se funcionar, ou nos dele, porque se funcionar, aí ele pode usar essa magia para futuramente dar para as outras pessoas. Isso é o magista. Isso é o mago. Entenda uma coisa, o mago não tem crença. O mago tem alquimia. Alquimia. Quando eu fui fazer a Jurema, tem um rito que você passa lá, em que agora vamos chamar o seu mestre. Eu só fiz a pagelança, tá? Eu ainda não fui tombado na Jurema, porque isso gera um tempo, gera uma pesquisa, gera um encaminhamento, gera você estar ali sempre cultuando, para que o seu sacerdote entenda que agora sim, é necessário você tombar na Jurema. Ele tem que te achar apto. O humano tem que achar o outro humano apto. Até porque, se eu cair, ele cai também. Se eu fizer merda, é o nome dele. Então ele não está errado também nessa função. Por exemplo, vamos lá, vou chegar para vocês agora aqui, vocês sabendo que eu sou um adepto do culto do Baba Júnior, correto? Beleza? Então vamos lá, eu vou falar para vocês aqui. Ó, eu tenho, perdão meu velho, eu tenho aqui uma bonequinha de voodoo, tá? Tem magias dentro dela que vai trazer encaminhamento, que vai trazer vida longa para vocês. Automaticamente, eu falando isso, ou eu pegando um brajá, um brajazinho desse daqui, ó, que aqui ainda não comeu, né? Mas colocando aqui alguma coisinha, falando, ó, para vocês, ó, eu tenho essa magia poderosa de Exu aqui,
que vai trazer caminho para vocês. Automaticamente vocês vão me ligar a alguém. É fato. Só um minuto. É fato, tá? Que vocês vão me ligar ao babá. Agora, a partir do momento que eu falo para vocês assim, ó, na minha vivência, no que eu percorri nessa vida, eu aprendi, tá? Eu aprendi. Deixa eu colocar a bonequinha da mulamba aqui de volta, porque senão depois dá merreca. Para não falar o termo correto. Eu aprendi uma magia com um sacerdote aí, que não é o Júnior, e eu vou passar para vocês essa magia. Magia de fulano de tal. Magia de proteção, magia disso, magia daquilo. Eu citei o nome do sacerdote e falei para você que essa magia não era do Júnior. Ó, eu conheci nessas minhas andanças da vida uma magia. Não tem nada atrelado ao culto que eu sigo agora. Não tem nada atrelado ao Babá Júnior. É isso aqui, ó. É você fazer isso, 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 isso. Essa daqui é muito antiga. Eu usava muito antigamente. Eu tenho aqui para passar para vocês, custa tanto. Eu expliquei que eu não tenho nada a ver, não tem nada a ver com a liturgia do Babá Júnior. Hoje eu vivo dois cultos diferentes. Cultos, entendam, não é religião, dois cultos diferentes. O culto da Jurema, que é com o sacerdote, uma sacerdotisa, e ainda vivo o sagrado, que é aprendendo aquilo que eu aprendi quando eu comecei antes de ter o canal, que é com o Babá Júnior. Ah, mas as duas coisas funcionam, Cadu? No meu ver, na minha vida, até agora está funcionando. Até porque quem me mandou fazer a Jurema Sagrada foi o Tiriri. Não foi o Babá Júnior. Foi o Tiriri. Ele falou, você tem necessidade desse culto. Você tem necessidade de procurar a Jurema. Arrumei um problema com Dona Mulamba. Mas agora nós já estamos de bem de novo. Então entenda. Ou você acredita ou você confia nos seus. Ou você vai viver essa falácia de que todo mundo está errado, só quem está certo é os grandes sacerdotes da vida. Curta, comente, compartilhe. Eu tenho necessidade de que vocês dêem o like e que vocês curtam esse vídeo para que eu possa, para que o YouTube possa entender e possa engajar e para que a gente possa crescer esse canal também. Até porque sem vocês eu não tenho canal. Sem vocês não existe culto. Sem o ser humano não existe religião. A cada conto se aumenta um pouco.